Olá, boa noite, boa tarde ainda, eu acho. Olá, recebendo aqui a doutora Deise, começando aqui, só acertando os detalhes. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa live que era para conseguir passada. Olá, Daniel. Oi, Olá, Deise, bem-vinda. obrigada. Hoje vai, né? Deixa eu só acertar aqui. O Tá. negócio tá certo. Não, tá Hoje vai dar certo. certo, né, Já Elaine? deu. Já deu. Já deu. Isso. Tava complicado aquele dia, né, menina? Olá, Reinaldo, boa noite. Margarete. Bastante gente entrando, que legal. Que bom. Sejam bem-vindos os que estão chegando, né? E os que assistirão depois, né? Porque tem gente que não pode agora, depois vai assistir. Então, sejam bem-vindos todos, né? Aqui com a gente. E vamos falar de dinâmicas ocultas familiares, né? Com alguns exercícios sistêmicos, né? E a doutora Elaine também vai fazer, eu vou fazer um, ela vai fazer outro. E aí, Elaine, eu já vou pedir para as pessoas separarem uma cadeira, né? Sim. Até, até minha filha que está assistindo também já vou pedir, porque aí aproveita para tentar trazer algum excluído para o sistema familiar, né? O intuito Que é legal. esse. Pois, posso começar a falar? Pode sim, por favor. Legal. Então, estamos aqui, boa noite a todos, sejam bem-vindos de novo, né? Estamos aqui para falar sobre as dinâmicas ocultas familiares, né? E quando a gente fala de dinâmicas ocultas familiares, nós estamos falando justamente das relações humanas, né? Das relações e dos vínculos que nós temos com a nossa família, essencialmente, né? No nosso caso aqui, que estamos falando justamente do sistema familiar, não do sistema organizacional, em que também ocorrem dinâmicas ocultas. Mas o nosso tema aqui hoje é justamente as dinâmicas ocultas familiares, né? E eu quero dizer, primeiramente, que o tema que nós trataremos aqui é um tema vasto, então nós faremos apenas algumas breves abordagens aqui sobre o tema, né? Não esgotando jamais com essa pretensão, porque é um tema bem extenso. Então, repito aí para quem está chegando, né? Que separe uma cadeira, que eu estou vendo aqui é o Denora, Sérgio, que é teu marido, né? É, Se tiver interesse também, já separe uma cadeira para a gente fazer aí um exercício daqui um pouco, né? Então, o que são as dinâmicas ocultas? Elas são a forma como nós estamos vinculados ao nosso sistema familiar, né? E essas dinâmicas, essa forma como nós estamos conectados com o nosso sistema familiar, vinculados, o que pode acontecer com isso tudo, né? Para falar de uma linguagem mais fácil, ela pode, esses vínculos podem nos trazer força e também fraqueza, né? Então, é por isso que a gente, dentro da constelação familiar, verifica se esses vínculos são disfuncionais, né? Porque, de qualquer forma, nós teremos vínculos com o nosso sistema familiar. Isso não tem jeito, porque é a nossa raiz, né? E eu já vou até começar mostrando aqui o desenho da árvore. Olha aqui, ó, em que nós estamos ligados, né? A tudo que acontece, aqui começa tudo, né? E aqui tudo que vem daqui do tronco resplandece aqui em cima, né? Por exemplo, uma dinâmica oculta que acontece aqui em uma geração, ela vai aparecer lá em cima, ou talvez aqui, ó, não importa. De qualquer forma, tudo que acontece no nosso sistema familiar nos diz respeito, porque é uma coisa só. É como se fosse uma única pessoa. Então, tudo está interrelacionado, né? Por isso que eu gosto de mostrar a árvore, para que a pessoa compreenda que os avós, os bisavós, todas as pessoas, todos os ancestrais estão ligados, nós estamos ligados a essas pessoas, né? E não importa a que geração, estamos ligados a todas as gerações, né? E aí a gente fala assim, nessas dinâmicas familiares, as que são os vínculos disfuncionais, a constelação serve para que a gente consiga aí fazer uma desvinculação, né, de algumas situações, por exemplo, mortes,
doenças, essas questões, traumas, tudo que é ruim, que talvez possa te prejudicar, e você tem uma lealdade invisível, né, dentro do seu sistema, a constelação ela serve justamente para desvincular, justamente aí, colocar as coisas no seu devido lugar, né? E aí a gente vai falar um pouco das leis sistêmicas, que são justamente a base da constelação familiar, e as leis sistêmicas também são as leis naturais que regem a vida humana, né? Então, todos os relacionamentos estão sujeitos às leis sistêmicas, independente de a gente conhecer ou não essas leis, assim como a lei da gravidade, nós estamos aí sujeitos a essas leis sistêmicas, né? Que são as leis que regem os relacionamentos humanos. Então, eu quero aqui dizer, Elaine, justamente de muitas pessoas que têm dificuldade, né, de dizer sim para a vida. Tem muitas pessoas que não conseguem dizer sim para a vida, né? Por que que essas pessoas têm aí dificuldades de dizer sim à vida? Elas não conseguem aceitar a história da família, não conseguem aceitar os pais como são, né? Então, é importante que seja dito que, independente do que tenha sido, o que aconteceu na nossa história, da nossa família, com os nossos pais, se eles foram ou não do jeito que você gostaria, de qualquer forma, nós herdamos tudo que vem daí, independe se você se deu bem com seus pais, se você não se deu bem com seus pais, essa história ela vai seguir adiante da forma como foi. Então, se você exclui pai e mãe, exclui a história da sua família, ainda que você seja adotado, não quero saber, me deixaram não sei onde, né, me abandonaram. De qualquer forma, isso vai incidir, esse sistema estará falando dentro de você, você está conectado a ele, né? Então, não adianta. Então, assim, a forma de dizer sim à vida significa aceitar esse sistema, aceitar a história da sua família, aceitar esses pais como eles são e não nesta exigência de que eles sejam ou tenham sido da forma como você considera o certo, o bom, tá? Então, muitas dinâmicas ocultas vêm justamente daí desse sistema familiar e aí elas se mostram de uma forma de suicídio, acidentes, doenças, muitas coisas ruins, né? Padrões, né? Ou Oi? padrões mesmo, ou Sim, padrões mesmo. Às vezes não nada tão grave, né? Como suicídio, acidentes, mas padrões, né? De comportamentos mesmo, que a gente repete dentro dos nossos relacionamentos sim, afetivos, das nossas relações de trabalho, né? exato. Coisas simples também acontecem por essas dinâmicas ocultas. Tem uma coisa que as pessoas perguntam bastante da situação. Até semana passada fiz uma constelação sobre isso. Falências. Como assim? Eu fali e aí o que tem a ver isso, né? E aí foi tão interessante porque a gente não repara, nós não nos damos conta dessas dinâmicas, né? E aí quando ele falou, nossa, mas que interessante, meu pai faliu, meu avô faliu, e a pessoa não sabe que isso é uma dinâmica que você está aí seguindo, né? Justamente esse vínculo que você tem com sua história, com sua família, né? E aí, às vezes, você passa uma vida sem saber o porquê, né, que essas coisas não caminham. Não vai profissionalmente, os relacionamentos não dão certo, insucesso de todo lado, você fica com aquela angústia, né? E, de repente, por meio de uma constelação, você consegue aí verificar, colocar as coisas no lugar e se reposicionar, né, diante de tudo isso. Por isso que a gente trouxe esse tema, né, para que as pessoas consigam, até por meio de um exercício simples que nós faremos aqui hoje, de repente, já dá uma aliviada, né, Elaine? Por mais que... Você não precisa necessariamente fazer uma constelação, né? Para você começar a observar alguns padrões, hoje vai, né? A Thalita é a sua filha, né? Como que é o nome da sua filha? Michele, Michele. Então, hoje vai, se Deus quiser. já Oi, foi, Thalita, muito bem-vinda. Que bom. Thalita. A Thalita é aqui a Você idealizadora, né, do falou, você falou da direito. outra vez, deve ser uma fofa, né? A gente vai se conhecer ainda. Você vai ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Com certeza, eu vou adorar. Então, eu perdi o que eu estava falando, desculpa. Você estava falando Não precisa das dinâmicas. necessariamente fazer uma constelação, mas
quando você passa já a observar os princípios da constelação na sua vida, né, na sua família, você já consegue observar alguns padrões. Por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui das leis sistêmicas. Eu já vou adiantar. Enquanto a gente está falando, quem está aqui pode ir desenhando numa folha qualquer a sua família. Quem é para você a sua família? Acho que esse é o primeiro passo para a gente olhar para algumas dinâmicas da nossa família. Então, enquanto a gente vai falando, eu vou dar um tempo, enquanto vocês vão desenhando. Aí nós vamos falar um pouquinho das leis sistêmicas e depois eu falo mais sobre este desenho da família, tá bom? Bacana. Por quê? O que acontece nas dinâmicas ocultas, né? As leis, Bert Hellinger, né, que observou essas leis. Bert Hellinger é o criador da constelação familiar. E aí ele trouxe para a gente, ele observou que está presente, essas leis estão presentes nas nossas relações. Todos os relacionamentos, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca entre dar e receber. Não consegue desenhar. Então, isso que eu ia falar. Não consegue desenhar porque você está sem nada aí, é isso? Ou porque você não consegue... Talvez seja bom ela ter em mente, então, né? Aí um desenho da família, né? Você acha que pode ajudar? Eu não sei qual é o exercício que você vai fazer, mas talvez ajude, né? A Margarete falou assim: o simples fato de trazer à luz da consciência determinadas situações já são identificadas e ressignificadas. Que bom que você consegue ressignificar. Essa é a questão. Quando você percebe, você conseguir ressignificar. Esse é um próximo passo, né? Depois de você olhar, o braço quebrado, a Thalita tá com o braço Tadinha. É verdade. Mas você imagina, quem que você colocaria ali na sua família? Quem pertence à sua família? A primeira lei que eu vou falar aqui do pertencimento. Quem pertence à sua família, né? Quem é a sua família hoje para você? Quem você colocaria aí no seu desenho, no seu papel? Você não pode desenhar agora, imagina. Quem seria a sua família? Não sei se é seu marido, seus filhos, se é seu pai, sua mãe, sua avó, seu cachorro. Quem é a sua família? Só você sabe me dizer quem é a sua família. É quem você considera como a sua família, né? Seja atual, às vezes a pessoa se remete aos pais, aos avós, né? Mesmo tendo já casado, tem gente que acha que a família vai atrás, né? A imagem interna que ela tem de família é justamente lá os avós, os bisavós. Então, é o que você considera realmente, né? Como família. Muito bom. Exatamente. Você estava falando das leis, né? Quando eu falo para você imaginar quem é a sua família, se a gente pensar no pertencimento. O pertencimento, ele traz que todos têm o direito de pertencer. Então, no seu sistema familiar, né, que vem você, seus pais, seus avós paternos, avós maternos, os bisavós, né, e assim vai. Todos eles pertencem ao seu sistema familiar. E este sistema, ele não aceita exclusão, né, Deise? Sim. Então, e se alguém for excluído, o que acontece? Esse sistema, ele vai agir de forma para que tenha harmonia dentro desse sistema. Porque quando alguém é excluído, os conflitos, os desafios, eles começam a surgir dentro desse sistema. Justamente para a pessoa, às vezes é alguém excluído, e é justamente para você reincluir essa pessoa, seria mais ou menos isso, né? Faz falta essa pessoa, o lugar está ali, aí vem o que você está dizendo, que são as reações do sistema, né? Justamente. Isso. Isso mesmo, muito bem, exatamente. As reações do sistema, porque o sistema ele vai buscar esse equilíbrio, né? Então ele vai, como ele não aceita a exclusão, ele vai buscar esta inclusão de alguma forma. Um exemplo que eu amo usar para o pertencimento
é o desenho Viva a Vida é uma Festa. Ah, lindinho. Ali é um exemplo de uma dinâmica oculta, onde uma criança, ela nasce com... ela já desde muito pequena, com desejo... Passou esses dias até na TV, né? Ela nasce com desejo de ser músico, e na família era proibido ser músico, todos eram sapateiros. Então, quando ele conseguiu descobrir a história da família, ele viu que lá um tataravô, ele foi excluído por ser músico. E o que o sistema faz? Numa outra geração, nasce uma criança para lembrar todos daquele que tinha sido excluído. Justamente. Eu acho a coisa mais linda esse desenho. E é tão real, é muito real. É um excelente exemplo mesmo. É muito lindinho a animação e o que mostra ali de uma forma leve, né? Porque é animação, então a gente fica bem didático, né? Lúdico, verdade. Sim, pode continuar, Elaine, estava falando. Você quer falar mais alguma coisa do pertencimento? Então, mas assim, eu queria falar assim que o sistema tem uma memória, né? O nosso sistema familiar. Ele tem uma memória, como se fosse a nuvem, né? Você não deixa aí arquivos, tudo que a gente tem hoje, normalmente a gente guarda numa nuvem, né? Então, o nosso sistema familiar, ele funciona como se fosse essa nuvem. Você não vê, né, o que está ali na nuvem, as informações que estão ali, mas você tem acesso a todas elas a hora que você quiser. Então, é por isso que a constelação é feita, e a gente chama aí de campo morfogenético, né? Porque você tem acesso a todas essas informações. Então, ali, tudo que acontece na família, na história, né, de um sistema familiar, fica armazenado ali, nesse campo de memória. Justamente como se fosse, dou o exemplo da nuvem, porque eu acho que fica mais didático, né? Porque hoje a gente tem a nuvem, né? E a gente não vê. Mas ali está tudo, consta ali, dores, sofrimentos, alegria, tudo que aconteceu no sistema está registrado como se fosse um grande livro, né? E é bom que se diga que o que está ali nesse campo de memória são informações sutis. Então, assim, elas não têm barreiras de tempo, de espaço, isso não existe. É como se fosse mesmo essa nuvem, você a qualquer tempo terá acesso a isso, né? E aí a gente às vezes fica, mas como que numa constelação um representante consegue representar aí uma pessoa da minha família e tem todas as sensações que essa pessoa tinha ou tem, né? Como assim? Justamente porque existem essas informações armazenadas e são disponibilizadas o tempo inteiro. Assim como o celular, nós estamos aqui falando, eu e a Elaine, nós não temos nenhum fio ligado. Eu, no meu caso, estou com fone aqui, mas a Elaine não tem nada. Não tem nada. Então, está funcionando perfeitamente, essas ondas, né? Assim funciona o nosso sistema familiar. Desta forma. E dentro do sistema familiar não existe carreira solo. Não existe. A gente está o tempo inteiro interagindo com todo mundo e somos parte de um todo, né? Então é isso, Elaine. Se você quiser continuar falando das leis, eu só queria fazer esse parênteses justamente para falar dessa questão que a gente é influenciado o tempo inteiro, que a gente não tem liberdade de decisão, sabe? Como nós pensamos, de escolhas, justamente por causa desses vínculos, né, que nós temos com o nosso sistema. Muitas vezes as coisas se repetem, aí, separações, abortos, uma série de questões que a gente não sabe de onde vem, mas por quê? Nós estamos conectados com esse sistema e isso pode ser aí uma dinâmica oculta, né? Como tantas outras que existem. Sim. O doutor Wellington está aqui elogiando o modo como estamos conduzindo a live. Muito obrigada por o doutor estar aqui. Muito obrigada. É incrível mesmo quando a gente consegue observar, né, as memórias que a gente traz, né? Você sabe aquela pessoa na família que morre de medo de água e ela nem sabe por quê? Aquela pessoa que morre de medo de algum animal e ela nem sabe de onde vem esse medo. Ela vem da nossa memória genética, sim, né? Ela vem no nosso DNA. Não. Pensei que eu tivesse falado alguma coisa. E como nós vamos repetindo esses padrões inconscientemente. Como a gente traz na nossa memória
todas essas dita que pode salvar os pais. E aí é importante como que vocês vão desenhar a família de vocês. Por isso que eu falei, imagina aí, mas sejam sinceros com vocês, né? Porque a gente não tá vendo. E aí vocês têm que ser bem sinceros, né? E quer falar Ela- alguma coisa da Eu, hierarquia? não, na verdade eu tô com um delay hoje, né? Você acabou de falar do pertencimento, eu voltei para o pertencimento, agora eu estou de novo aqui. Por quê? Eu queria falar uma coisa dentro do pertencimento ainda, que o que acontece muito com as mulheres, né? A gente na área do direito, a gente vê muitas, existe uma dinâmica aí das mulheres feridas que exclui, né, o pai do seu filho, né, da sua filha. E quando você exclui esse pai, o que acontece é que esse filho que cresce sem esse pai, dentro aí de uma possível alienação parental, o que seja, porque tem mulheres que têm aí, realmente ela sofre de uma dinâmica que podemos chamar de mulher ferida mesmo. E com isso, quem é que perde? A própria criança. Porque essa criança, ela cresce, ela vai ter dificuldade normalmente de dizer não, né? Porque o filho que cresce ou a filha sem o pai tem muita dificuldade de dizer não para situações, para as pessoas, para o que apareça, né? E provavelmente ela vai ter raiva da mãe no futuro, né? Por quê? Porque a mãe excluiu o pai, né? Então, aí volta tudo de novo, né? Desculpa, Elaine, voltei para o pertencimento outra vez para dar Não, esse exemplo, porque eu achei importante, sabe? sim, E, sim, e, o, e o exercício que eu quero fazer é justamente dentro do pertencimento para falar da exclusão. Então, a gente está aqui com algumas né? pessoas. O foco é mais no pertencimento mesmo hoje, porque né, a gente está falando bem das dinâmicas ocultas e a exclusão é uma questão bem forte, né, quando a gente traz esse tema. Eu só Tá, queria só dar uma pincelada nas três leis sim. por conta do desenho que eu estou pedindo para eles desenharem ou imaginarem aí na cabeça, não sei. Eu posso É, aproveitar e pedir para fazerem o exercício agora, porque aí a gente aproveita que a gente está fazendo, aí já tira, né, o pertencimento para a gente passar para a hierarquia e outros, pode ser? será? Não, acho que a gente podia terminar e aí a gente termina com o Tá, seu exercício. tá bom, tá bom. Vai dar certo, vai dar Vamos certo. eu fico com receio. Essa internet ela não está confiável, né? A Mas tudo gente tá bem. no Quem Sabe Faz ao Vivo hoje, Tá. né? Então Vamos vamos lá. dar sequência, então. Que a gente está falando aqui, então, da hierarquia, né? É, A Elaine está a falando hierarquia justamente. a questão é só de você saber qual é o seu lugar, né? Se você é o primeiro, o segundo, o terceiro filho, né? Se você está no seu lugar de filho, ou você ocupou o lugar do pai ou da mãe, né? Quando você acha que você pode salvar a sua mãe, você toma as dores da sua mãe ou do seu pai, você está se colocando entre eles ou no lugar de um deles, né? E isso traz um desequilíbrio. Tá. E quando a gente fala E da troca. lembrar dos. Também, Elaine, a gente lembrar dos abortos, né? Que eles fazem parte É. Vou falar só desse. rapidinho da troca entre dar e receber. É quando a gente diz, né, que assim, tudo, em toda relação, um dá, né? Quando você recebe, você tem a necessidade de retribuir. Quando você retribui um pouquinho a mais, e aí no outro também já nasce a necessidade de retribuir. E aí essa troca, ela vai crescendo, né, entre o dar e o receber. Essa troca ela pode ser pelo amor ou pela dor, Pela né? dor. Hoje a gente não vai falar muito dessa lei, tá? É só para vocês conhecerem um pouquinho, porque o foco maior é realmente na exclusão. A Daisy estava trazendo a questão do aborto, porque eu vou finalizar o meu exercício, tá bom, Daisy? Tá, tá. Porque eu queria saber como que vocês desenharam a família de vocês. Quem você colocou na sua família? Lembra que nós dissemos aqui, todos pertencem, todos têm o Isso. direito de pertencer. A Deise até ia trazer agora que a questão do aborto. Então, se teve algum aborto na sua família, essa criança está incluída nessa família que você desenhou, né? Quem você escolheu não colocar
nesse desenho que você imaginou? Por que você escolheu não colocar esta pessoa? Isso são reflexões que você vai trazer, sabe? Porque aqui a gente não está fazendo uma constelação, a gente só está instigando vocês a olhar para a família e, de repente, talvez perceber já algum padrão ou alguma dinâmica, né? Justamente. Então, como você desenhou essa família? Quando a gente fala da hierarquia, nós falamos assim, primeiro vem os pais, depois vem os avós, os pais, os filhos, né? Quando tem irmãos, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Se tem um aborto entre eles, quem por exemplo, se o primeiro foi um aborto, ele é o primeiro filho. Aquele primeiro filho vivo, na verdade, ele é o segundo filho daquele sistema. E assim por diante. Ele está neste desenho. A gente exclui também, muitas vezes, quando a gente fala assim, pelo amor de Deus, hein, não vai ficar igual seu pai. Né? Ou quando a gente fala assim, olha, nós vamos fazer um churrasco, mas não convida aquele tio. Aquele cunhado também não. Aquele cunhado também não. Né? Isso são exclusões. São exclusões que a gente faz assim no automático, muitas vezes sem perceber. Então eu queria que vocês olhassem para essa família e percebessem qual quem que você deixou de colocar. Será que você realmente deu um lugar para todo mundo? Para todos que realmente fazem parte desse sistema? Em qual lugar está cada um dentro desse sistema? Eles estão realmente... Você está no seu lugar? Excluir algumas pessoas da família. Espero que não seja a mãe, né? E aí, se você olhar, por exemplo, existiram muitos divórcios nessa família, né? Todos os relacionamentos fazem parte. Então, se você colocou lá seu pai e sua mãe, eles são divorciados, eles têm já um novo parceiro, né? Esse novo parceiro, ele faz parte desse sistema. Eles estão lá? Ai, meu meio-irmão, né, Daisy? Meio-irmão. Isso. Fala do meio-irmão, Daisy. O meio-irmão faz parte, né? Ele também pode ser filho aí só da mãe ou só do pai. Aí o casal, normalmente, quando vão casar de novo, às vezes trazem já constituem uma outra família. E aí vai juntando. Só que todo mundo faz parte aí, não tem exclusão de nenhum. Meio-irmão, e é irmão, faz parte desse sistema todo, né? Mesmo que seja filho só só do mesmo pai ou da mesma mãe, né? Sim, exato. E aí, se você desenhou, então, a sua família, essa família que você desenhou, que é quem você considera como sua família, tá tudo certo, né? Não tem nada de errado, não tem certo e nem errado. Mas você pode observar qual é o lugar de cada um e se realmente estão todos presentes, né? Você garantiu o pertencimento de todos nesse sistema. E aí depois você pode, com mais calma, se tiver uma hora que você tiver tempo, fazer o desenho realmente de todo o seu sistema familiar e observando quais datas de falecimento, se todo mundo está casado, se tem muitos divórcios, doenças, as profissões, se houve falência, que mais, Daisy? Tem uma pergunta aqui, Elaine. A Márcia, ela fala assim, e quando não é filho do pai nem da mãe, mas entrou na família? Então, o que acontece nesse caso, quando essa pessoa entra na família, a gente fala de todo mundo que pertence. O que significa isso? Pessoas que fizeram algo importante para esta família, que modificou o destino dessa família, seja pelo amor ou pela dor, alguém que pagou estudo de um membro dessa família, modificou o destino dessa família, porque essa família terá outra condição por conta dessa pessoa ter pago esse estudo, por exemplo. Ou alguém tirou a vida de um membro dessa família, ela também passa a fazer parte desse sistema familiar,
porque ela modificou o destino dessa família. Então, este irmão, essa pessoa que você considera como família, ele também faz parte. Por quê? Qual é o sentimento que você tem? Essa pessoa entrou, ela é uma ali dentro desse sistema. Existe amor, existe carinho, então ela faz parte desse sistema, ela modificou. Talvez se você não tivesse essa pessoa que entrou, você seria uma pessoa solitária, você seria uma pessoa triste, uma pessoa sozinha. Entrou alguém e trouxe, contribuiu para este sistema, faz parte, tá? E aí, Elaine, eu queria falar... Oi, amor. A pergunta é assim, ó. A pessoa, por exemplo, foi adotada pela família, mas ela não conviveu com os outros filhos dessa pessoa que adotou. Ah, ela não conviveu? Entrou Não. adulto? Não, entrou criança. Os pais se separaram. Tá. O pai adotou um outro filho. Adotou. Tá? Mas eles não conviveram. Tá, responde, Elaine de Deus. Quanto tempo falta para terminar a live? Tá, só tem 35 minutos de live passada. Ah, tá, porque eu saí e entrei de novo. Ok, porque a gente precisa fazer exercício ainda. Tá, então responde essa daí, Elaine, que eu não entendi a pergunta. Eu não posso responder. Por quê? Porque eu conheço a pessoa. Responde você. Então vamos lá, me explica de novo. A pessoa adotou. Os pais se separaram. Tá. O pai adotou uma criança. Tá. Entendeu? Essa criança faz parte do sistema? Sim. Sim. Ela entrou para esse sistema familiar. Ela faz parte do sistema dela, de origem, tá? Dos pais biológicos. Ela faz parte daquele sistema e deste novo sistema. E que ela foi inserida aí por meio da adoção. Por quê? Quem tá te perguntando é a filha do primeiro casamento. Tá, faz parte do sistema. Tranquilamente, tá? Não sei se vai gostar da resposta. É meu sistema, Deise, eu não vou nem responder. Ah, entendi. Faz parte. Faz parte do sistema. Faz parte, sim. Parte. Quando eu fui fazer a minha família, eu coloquei ele. É um irmão adotivo da minha mãe. Bonitinho. E aí minha mãe dizia, não, mas ele não é meu irmão. Meu pai adotou ele, mas ele não é meu irmão. E eu dizia, não, mas ele é filho do meu avô, sim, né? Ele não é seu irmão, mas ele é filho do meu avô. E foi muito bonito, porque eu consegui o contato dele, a gente conseguiu conversar. E eu soube de muitas histórias do meu avô que eu não sabia antes. Ai, que bacana, que bacana. Parabéns pela história de vocês, viu? Faz super parte. É uma história de inclusão para mim. Sim, sim, com certeza. Aí, Elaine, e eu queria dizer também que sobre essa questão das pessoas às vezes acharem que exclui o cunhado, exclui a irmã, exclui não sei quem, e eu não vou excluir, quer dizer, eu não me dou bem com essas pessoas, é uma relação tóxica. Gente, não precisa, costumo dizer isso, não precisa andar com a pessoa debaixo do braço, não. Você pode até não gostar dessa pessoa, não se relacionar bem com essa pessoa, né? Mas isso não significa que essa pessoa não faça parte do seu sistema familiar, tá? E você não precisa sair correndo desesperado e fazer as pazes, porque mesmo eu detesto essa pessoa, mas eu vou ter que fazer as pazes. Não, não é assim. Existem relacionamentos tóxicos, mas isso não impede essa relação de vínculo, de pertencimento, independe da forma como você se relaciona. Se é de uma forma bacana ou se não. De qualquer forma, faz parte. Considere que é do seu sistema. Distância saudável. Exatamente. Um termo que o doutor Arli Cravo traz, que eu adoro. Distância saudável. Temos 20 minutos para o nosso exercício. Tá. Vamos? Vamos lá, então. Quem já separou as cadeiras, espero que já tenham separado as cadeiras. Então, eu vou pedir para vocês, para quem separou as cadeiras, a cadeira, né? A gente vai trabalhar aqui com a questão da inclusão. Então, eu quero que a pessoa coloque essa cadeira no lugar do excluído. Tá? Então, não precisa saber quem é, gente. Às vezes você sabe que é um pai,
uma mãe, um tio, um irmão, um cunhado, qualquer pessoa do seu sistema. Às vezes você sabe quem é, mas você não precisa saber quem é. Tá? De repente não lembra de ninguém. Olhe para esta cadeira, fique em pé, em frente a esta cadeira e olhe para ela como sendo o excluído do seu sistema familiar. A gente vai dar um tempo para as pessoas poderem assentar um pouco, né, o exercício, olhar para a cadeira, sentir como sendo o excluído desse sistema, como eu já disse, não importa quem seja. Olhe para a cadeira com calma, respire fundo, sinta este excluído. Sinta a cadeira como sendo esta pessoa excluída do seu sistema familiar. Pode ser que você saiba quem é. E diga para a cadeira, representando o excluído: eu excluí você. Permanece olhando para a cadeira. E diga: nós excluímos você. Esse nós excluímos significa que outros membros do seu sistema também podem ter excluído alguém, não ter dado lugar a alguém. E essa pessoa ficou como excluída. E observe, quando você fala, qual a sensação? Qual a sensação deste excluído? O que ele sente? Com calma. E agora diga: eu excluí você. Confirma isso, sentindo no seu corpo. Respire. E diga de novo: eu excluí você. Confirma isso, sentindo no seu corpo. Respire. E diga: eu excluí você. Confirmar isso, sentindo no seu corpo. Respire. Agora pegue a cadeira, coloque no seu lugar e vai você para o lugar da cadeira. Agora você está no lugar do excluído. Experimente esse lugar. E sinta o lugar do excluído. Observa como uma pessoa excluída se sente, seja qual for a razão. Porque era um alcoólatra, porque era um devedor de alimentos, porque era um assassino, porque era uma pessoa com transtorno mental, porque foi alguém abortado, porque era uma pessoa chata. Muitas vezes na família tem o chato também. Uma pessoa violenta. Seja qual for a razão. Tá? Observe a sensação no seu corpo. Perceba se você sente. O que você sente? Alívio, culpa, raiva, tristeza. Sinta no seu corpo. Observe se vem alguma expressão, se vem alguma palavra. A cadeira de volta. Daisy, repete, por favor, que cortou. A pessoa volta para o seu próprio lugar? Peraí. Agora coloca a cadeira de volta no lugar do excluído. Cortou? Isso. Repete isso. Coloca no lugar do excluído. Destroca. E diga, olhando para a cadeira: eu sinto muito. Agora eu vejo você. Eu vejo você e você pertence. Assim, eu sinto muito pelo seu destino. E agora eu te dou um bom...
Eu agora te dou um bom lugar no meu coração. Pronto. Observe, quando você diz isso, o que é que você sente. Se você sente alívio, se você sente compaixão, se você sente indiferença. Por Pode quê? repetir, Denise. Eu te dou um lugar. Eu te dou um bom lugar no meu coração. Tá? E observe o que você sente. Alívio, se você sente indiferença, compaixão, note o que você sente. Por que é importante tudo isso? Para que você perceba se isso para você, se você consegue reincluir essa pessoa, tá? De uma forma amorosa, seja quem for, de uma forma carinhosa, com muito afeto. Se você percebe que não conseguiu, é importante que você faça esse exercício de novo, mas de alguma forma. Tá? Então, terminamos o exercício, você pode colocar a cadeira. Se você não conseguiu olhar para essa pessoa, para este lugar, e dizer eu te dou um bom lugar no meu coração, você pode dizer ainda preciso de um tempo. Eu sinto muito. Eu ainda preciso de um tempo. E tudo bem se você ainda precisa de um tempo, tá bom? É natural. A Daisy caiu. O fato de você olhar já é um passo. Ela vai voltar. Né? Esse passo já é muito importante. Oi, Daisy. Ô, meu pai, tá difícil, né? Não Pois tá, bem, não. Eu disse aqui para eles que se por um acaso alguém não conseguiu ou não se sentiu bem dizendo eu te dou um bom lugar no meu coração, ela pode olhar e dizer eu sinto muito, eu ainda preciso de ainda não um estou tempo. pronto. Isso, justamente. Perfeito, perfeito. Tá, Se alguém tá. não conseguiu, se alguém teve muita dificuldade de fazer, se quiser entrar em contato aqui com a gente, comigo ou com a Deise Sim. na página dela, fica à vontade, tá bom? É um exercício que não é fácil, parece simples, mas não é simples. Sentiu a pessoa sendo acolhida. Que bom, isso é sensacional. E quem E não aí, conseguiu, pode procurar a gente, como a Elaine disse, né? Pode nos procurar que a gente vai auxiliar no exercício aí que você necessite, porque às vezes mexe com a pessoa, mas aí não tem a finalização, ela fica mexida. Então, pode mandar mensagem que a é, gente vai é auxiliar. É muito interessante você observar o seu corpo. Quando Isso. você olha para essa exclusão, não precisa saber quem é e o motivo. Isso é o que faz menos diferença. Mas quando você olha para essa exclusão, qual é a sensação que você tem no seu corpo? Você pode fazer esse exercício depois sozinho, com mais calma, coloca uma musiquinha, né, suave para Para você se conectar, relaxar. para você se conectar. E aí quando você olha para esse lugar onde você está representando essa exclusão no seu sistema, qual é o sentimento? Qual é a sensação? Às vezes você tem sensação física, inclusive. Aí você ocupa o lugar dessa exclusão. Quando você está no lugar deste excluído, qual é a sensação no seu corpo? Qual é o sentimento que vem? Aqui, o mais interessante é que sentia que era o homem da família do meu avô. Adorei. Olha que interessante. E Bacana. as percepções, ela vem, né? Você, é o que a gente fala, que tá no campo, tá na memória, entendeu? Sim. E isso vai surgir em você. E aí, se você for buscar a história da sua família, a história da família do seu avô, talvez você encontre uma resposta. Entende?
como é interessante isso. A minha Nossa, mãe tá tinha o difícil. contato, não tá, tudo bem. A minha mãe, ela tinha o telefone desse filho do meu avô. E eu falava Aham. para ela, mãe, eu queria saber mais sobre a história do meu avô. Ela, não tem o telefone dele. Mãe, não tem o telefone dele. Falei, e se eu achar o telefone dele? Eu posso ligar para ele? Você me permite que eu ligue para Isso. ele? Ela falou, claro, imagina, não tem problema nenhum. Aí eu falei, então tá bom. Eu fui na agenda dela Ah, e peguei o telefone dele, né? E aí ela, nossa, eu não sabia que eu tinha o telefone dele, sabe? Então assim, as coisas elas vão fluindo. sim. Quando você vai olhando para isso e com amor, as coisas vão fluindo. Desde que a gente esteja disposto, né, a ir buscar É, tudo isso, a olhar, né, mudar o olhar para tudo isso. Foi o que você fez, né? Você mudou o é, olhar, né? é. Justamente. Sim. E aí Quanto tempo a gente... quando você volta, já a gente tem 10 minutos, 9 minutos. Ah, Quando eu quero... você volta para o seu lugar, qual é a sensação quando você já sabe o que o outro, o que aquela exclusão sente? Quando você já conhece o sentimento, a percepção, né, a sensação do outro, muda também a sua, né? E aí é legal você olhar de novo para quais os sentimentos que surgem aqui, depois que você já conheceu o lugar do outro, quais são os sentimentos. Lindo, Daisy, maravilhoso. Olha, a gente já está quase terminando. Será que dá tempo para falar ainda do amor interrompido, que é um das dinâmicas ocultas que a gente traz com a gente? Será que dá tempo ainda? Falar um pouquinho? Ó, o Wagner está falando aqui. Conheci meu pai com o nome dele em um documento na casa da minha mãe, depois de 33 anos. Foi sensacional. Que bom, Nós que bom. fizemos juntos, né, Wagner? Nós fizemos esse trabalho dessa busca da família juntos. Nossa, é muito Eu bom e o ouvir Wagner. isso, viu? É muito bom, porque isso traz muita paz, né? Traz paz para a É. pessoa, paz para o sistema familiar. Excelente tudo isso. Oi, Vamos, você acha? Dá tenta tempo? falar. Fica à vontade, vamos lá. Tá, eu vou Eu falar vou um te pouquinho. avisando. Tá, vai me avisando do tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre justamente uma das dinâmicas ocultas, que é o vínculo interrompido. A criança, muitas vezes, ela Não vai traz dar. essa criança. Não vai dar tempo? Não, tá cortando. Ai, mas só que pena, viu? Ô, Daisy, nós vamos marcar mais lives, tá Gente, bom? a hora que essa internet Porque acalmar. é uma delícia fazer live com você. Eu tô adorando. Nossa conversa flui muito. Eu não Que sei se vocês bonitinho. aí que estão assistindo têm a mesma sensação que eu, mas é uma Oh, delícia. Eu fico assim, muito à vontade conversando com você. ai, Muito que mesmo. bom escutar isso. Eu quero agradecer, sabe, as pessoas que estiveram com a gente aqui, aquele que entrou e saiu, quem ficou e quem vai assistir depois, a Daniela e Daniele, Margarete, Aldenora, o Sérgio, que é seu marido, a Júlia, né, que é minha sobrinha, Cláudia, a Jaqueline, Thaís, né, a Thalita, né, que é aí a idealizadora. Parabéns mais uma vez, Thalita. Obrigada por ter trazido aí pra gente essa oportunidade junto com a Elaine. Reinaldo, a Luciane, Mamorim, oi, Lu. Beijo. Wellington, né? Silvana, Cris, Penha Gomes, Marcinha, Joelma, Wagner, a Rose, obrigada. Silvia, Regiane, Mirelle, Ana Carolina. E aí você também, se quiser agradecer as pessoas, eu fico muito grata a todos que estiveram com a gente e aqueles que assistirão depois. Fico mesmo, porque é muito Eu importante passar um agradeço, pouquinho. eu agradeço muito a presença de todos. Não tem um nome como a Deise. A Deise tem uma assessoria lá, né, Deise? Eu agradeço muito, né? Outro dia eu fui cortar o cabelo a semana passada e lá no salão o pessoal falou: Nossa, suas lives estão demais. Eu falei: Gente, eu Ai, nem que vi isso. gostoso! Eu falei: Ai, que delícia ouvir isso, né? Que É, bom é a gratificante. estar contribuindo de alguma forma com Sim, vocês, sim. Que né? bom. Eu quero Daisy, agradecer muito você, obrigada. Elaine querida, amada do meu coração. Muito obrigada por esse convite, muito obrigada por estarmos juntas,
compartilharmos esse momento de contribuição, justamente que você acabou de dizer. Ah, eu fico muito feliz com isso tudo, viu? Muito obrigada, querida. A Carolina também, que estava aqui, minha amiga, nossa amiga da constelação. Gente, se eu esqueci, não sei se eu não falei o nome de alguém, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. A Daisy, assim, um carinho enorme. Muito obrigada mais uma vez. A minha filha falando, a Elaine é uma querida. maravilhosa. Ah, que linda. Obrigada, muito obrigada mesmo. A gente sabe, assim, que a gente faz isso de coração, né? Como Sim. por amor mesmo, porque depois que você vive, você vivencia, você se permite viver, aplicar as leis na sua vida, faz Muda, muita muda, diferença, né? E eu muda espero muito. realmente, de alguma forma, fazer a diferença na vida de vocês, de verdade. Obrigada, Daisy, Elaine. gratidão, querida. Grava aí para nós a live. Isso, vai acabar. E foi ótimo. Se tiverem dúvidas, podem mandar, Beijos. tá bom, gente? Um beijo no coração. Beijo, Tchau, obrigada. beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau, querida.